Momento Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do vídeo Aulas de Espiritismo, aqui as minhas palestras, e eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias porque eu quero virar uma liderança, e eu estou procurando pessoas que pensam igual a eu, pessoas que querem um país decente para morar e próspero. Eu vejo que a gente tem que se unir para ter um país assim. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente tem que formar liderança. Povo sem liderança não consegue nada, que é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só, entende? É assim que funciona. E para isso a gente tem que ter liderança, entende? Pra gente conseguir as coisas, entende? Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que a gente precisa começar a pedir que a gente precisa de armamento de guerra, munição e com possibilidade da gente andar com elas na rua. Igual os Estados Unidos, Paquistão, Iraque, Afeganistão. Povo que não tem como se defender vira escravo, entende? Igual o que acontece com o Brasil, entende? E se a gente quer ter futuro, a primeira coisa que a gente tem que ter é liberdade, entende? De expressar as nossas ideias, expressar o que a gente pensa, entende? Povo que não consegue ter liberdade, ele vira escravo, entende? O que acontece com o Brasil, o que acontece com a Guiana Francesa, entende? E armamento de guerra barato, igual nos Estados Unidos, Afeganistão, Paquistão, Iraque. Nesses países, as armas são baratas e o povo tem condição de ter ela. Todo mundo tem naqueles países, entende? Os governos desses países, eles deixam o povo se defender de ataques interno e externo, entende? E a gente tem que ter esse direito, entende? E para isso a gente tem que formar lideranças que pensem igual, entende? Para a gente poder uh, formar um país decente, entende? Para a gente formar um país decente, a gente primeiro tem que ter liberdade, entende? Se a gente não tiver liberdade, a gente não consegue expressar as ideias que a gente tem, entende? Uh, e se nenhuma empresa quiser fazer armamento barato para nós, a gente tem que fazer estatais que façam essas armas para nós, entende? E para isso nós temos que formar lideranças, entende? Que pensem iguais, entende? E essas ideias que eu venho dizendo não dá para colocar no Brasil, porque a população é gigantesca, um país gigantesco que não quer nada com nada, entende? O brasileiro, ele despreza lideranças, entende? E a liderança é a coisa que não pode ser retirada, entende? Porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só, entende? Se o povo tiver desunido, cada um vai para um lado, entende? E ninguém chega no objetivo principal, entende? É assim que funciona. E o brasileiro, ele debocha de liderança, entende? Por isso que os governantes brasileiros, eles se perpetuam nos cargos, porque eles sabem que não vai ter outro que vai substituir eles, e aí eles fazem o que eles querem, entende? E quando chegar a eleição, vai aparecer os mesmos, e as pessoas vão votar nos mesmos, porque não tem outros para substituir eles, entende? Porque ninguém se interessa e ninguém quer, entende? E por isso que eu vejo que nós precisamos nos unir ao povo da Guiana Francesa. A Guiana Francesa é a última colônia do planeta Terra e já está na hora deles ganhar a liberdade. E já está na hora da gente ganhar um lugar bom para nós morar, entende? O único problema da Guiana Francesa é a França.
Só que a gente unido, a gente consegue resolver esse problema, entende? Lá é mais fácil da gente conseguir as coisas do que aqui, entende? Aqui a gente não vai conseguir nada, porque o problema do Brasil é o brasileiro, não é os políticos. Se fosse os políticos, seria fácil de resolver. Só que o problema maior é o povo brasileiro, que ele pensa pequeno, entende? Povo que pensa pequeno não consegue nada, entende? A mente brasileira é medíocre, entende? Por isso que o país é medíocre, os estados são medíocres, os bairros são medíocres, os municípios medíocres, a vida das pessoas medíocres, porque eles pensam pequeno e não têm interesse nenhum em fazer algo para mudar a situação, entende? E essas ideias que eu venho falando, eu só tô dando o exemplo do Brasil para vocês entenderem, mas é lá para a Guiana Francesa, entende? Lá é o nosso futuro, entende? Aqui no Brasil a gente tem que desistir disso daqui, entende? Lá na Guiana Francesa é mais fácil da gente conseguir as coisas, entende? Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa de armamento. Armamento de guerra, munição e com possibilidade da gente usar elas na rua, entende? Igual os Estados Unidos. Se a gente conseguir isso daí, a gente transforma o país que a gente mora numa potência, entende? Porque povo que não consegue se defender vira escravo, entende? Se a gente consegue se defender, o governo ele vai negociar com a gente, entende? Se o governo sabe que a gente não tem como se defender, ele não vai negociar com a gente, entende? E se a gente estando livre, a gente consegue expressar as ideias da gente e consegue impor elas, entende? Se a gente não consegue expressar as nossas ideias e impor as nossas ideias, a gente vira escravo, igual o Brasil e a Guiana Francesa. Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.